O tema dessa manhã que Deus falou no meu coração é: pare de dar desculpas. Nós somos especialistas esses dias de colocar empecilhos nas coisas. Nós somos especialistas em dar desculpas. Especialistas de colocar coisas em tantas coisas e falar assim: eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. Nós somos especialistas em colocar desculpas e dizer para nós mesmos que as desculpas é o que vai convencer a gente negar a realidade da nossa vida. Porque as desculpas que nós damos para nós mesmos são desculpas que no fundo, é um medo escondido. E eu quero ler com você Êxodo capítulo 4, verso de número 1. Nós vamos trabalhar até o versículo 17, mas eu vou ler só o versículo 1. Olha o que diz. Êxodo capítulo 4, verso de número 1. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Que nessa manhã, Espírito Santo de Deus, eu seja somente a boca do Senhor para falar somente a sua verdade. Que nessa manhã, Deus, eu suma daqui e o Senhor seja enaltecido. Espírito Santo, sela a nossa mente, leva ao trono do Senhor, e que no nome de Jesus, essa manhã, nós possamos sair daqui preparados e desafiados a viver o novo de Deus para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje vivemos num mundo de idolatrias. O que é idolatria? Praticamente o contexto brasileiro é um contexto idólatra. Se você passar em alguns centros, terreiros que você passa na avenida aqui, quando você vai ali na avenida da CPFL, perto tem uma churrascaria na esquina, eu esqueci agora, não é Irata, mas tem um outro nome, Ranchu. Se você descer aquela rua na esquina, tem um centro. Se você passar lá na quinta-feira ou na sexta-feira, a fila dá mais de 300, 400 metros de pessoas esperando para tomar um passe. Você vai para outros lugares, você vai no Rio de Janeiro, você vai para esses lugares, você vê lá todo mundo de branco e pulando as 7 ondinhas para poder ter um ano abençoado. Tem pessoas que vão criando um mecanismo e naturalmente nós nos tornamos idólatras. Idólatras no sentido de trocar aquilo que Deus colocou como princípio para nós. Isso é a nação brasileira. Nós somos idólatras de nós mesmos, nós criamos sistemas para favorecer a nossa vida. Eu entendo que a facilidade ela vai gerando uma idolatria a qual a gente não percebe, que é o narcisismo. O que é narcisismo? Viver para mim mesmo, a síndrome de Narciso. Você sabe como que a síndrome de Narciso é? Narciso ele morre afogado na sua própria poça. Ele fica se olhando na poça e cai e morre. Por que é a síndrome de Narciso? Porque a gente vai vivendo para nós mesmos. Sem perceber, a gente vai querendo facilidade para nós mesmos. É ao ponto, por exemplo, eu faço aula, eu treino todo dia na academia. Você vai na aula de spinning, a pessoa coloca 16 graus para treinar. Só que treinar, naturalmente você vai suar. Mas a pessoa quer treinar, mas ela não quer suar. A pessoa quer andar na lama, mas não quer sujar o pé. A pessoa quer andar com Deus, mas não quer sacrificar para Deus. A pessoa quer ter as coisas, mas não quer passar pelo processo. Mas o que isso vai gerando? Pessoas centradas em si mesmo. Se as pessoas não fazerem o que a gente quer, a gente bloqueia ela. Se a pessoa te desafiar ou então te questionar, você acha ruim. Porque a gente foi criado e doutrinado dessa forma. Minha mãe está aqui. Essa senhora aqui, que está uma jovem. Eu falei para minha mãe que ela está moderna. Olha o sapato. Minha mãe, 74 anos. Que a coisa mais linda, nova. Linda. Eu estou aumentando porque ela não gosta. Mas é brincadeira com ela. Mas ela está jovem. Pergunte para ela. Antigamente, se eu fosse para a escola e a professora me desse uma advertência, eu apanhava em casa. Hoje, na escola, se o professor chama a atenção do aluno, o pai vai reclamar do aluno. Vai reclamar com o professor. A gente vai criando sistemas que a gente não entende. Naquela minha época, a professora tacava apagador.
Na minha época, na rua, se a gente falasse mais alto com o mais velho, a gente apanhava. Eu jogava futebol e tinha a categoria infantil, juvenil e júnior. A gente era infantil, então a gente treinava de manhã, estudava de manhã e treinava à tarde. O júnior treinava de manhã e à tarde, e à noite eles iam para a escola. E quando chegava 1h30, o ônibus saía. Saíam os 3 ônibus, cada um para um campo de futebol. A regra era o seguinte: se o júnior chegasse junto com a gente, quem tinha que tomar banho primeiro? O júnior. Porque eles iam para a escola, a gente ia para casa. Aí eu lembro do goleiro do meu time, o Fabrício, 1,90 m. Ele falou: quero saber, não, eu vou tomar banho. Eu falei: velho, você vai arrumar um problema. Não, eu vou tomar banho. Eu falei: então vai. A hora que ele saboou, o júnior chegou e falou: sai. O cara não saiu. Ele colocou, o time de júnior pegou ele pelado e colocou ele dentro do armário. Vai reclamar para quem? É a vida. E a gente não quer, só quer a parte boa da vida. Mas todo bônus vem com o seu ônus. E o problema é que a gente não quer o ônus das coisas. A gente quer os bônus das coisas. Todo mundo quer ser um apóstolo Paulo. Mas seja espancado como apóstolo Paulo. Todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo. Mas vai passar férias com o Cristiano Ronaldo se você vai comer qualquer comidinha errada. Então não tem mágica. Então a gente vai aprender que o narcisismo está instalado na cultura. E a gente vive centrado em nós mesmos. A gente não sabe viver em comunidade. A gente não sabe sacrificar para o outro ganhar. Para você ter ideia, a gente conversa muito. Você sabe que a quantidade de comida desperdiçada por dia mataria a fome da humanidade? Então não é o problema de comida, é o problema de desperdício. O problema é então olha só, o que a gente produz por dia mataria a fome do mundo. E o que a gente joga fora, não é o que a gente come, é o que a gente joga fora. Então olha só, e a gente não pensa. Qual que é a raiz de todo o problema social? Amor exagerado ao dinheiro. Então a gente vai entrando nessa cultura e a gente vai vivendo isso. Então a gente precisa sair deste lugar e parar de inventar desculpas. Eu não tenho tempo, estou cansado, não consigo. Agora, por exemplo, se você for um CEO de uma empresa, de uma mega empresa, você vai trabalhar cerca de 14 horas por dia. 14 horas por dia. Por quê? Tudo está a empresa está à sua responsabilidade. Ele ganha bem? Ganha. Mas tem responsabilidade. Eu não conheço ninguém que trabalha 1 hora por dia e tem um salário de 1 milhão. Não conheço. Se você achar essa pessoa, só se ele for traficante. Mas tem um dia, a hora certa para acabar. A hora a conta vai chegar. Então, ou seja, não tem fórmula mágica, tudo tem bônus. Mas a gente hoje corta caminho. Você vai ver lá, tem um cara, o cara é um frango, entra na academia, passa 3 meses, meu irmão, o cara está um monstro. Ali tem líquido proibido. Se passar no DOP, já era. É bomba para tudo que é lado. É um homem bomba. Não é pior, é mais que o Rambo, é um homem bomba. Mas passa também, meus irmãos. Vai chegar uma hora, 60, 70, a bomba vai cair. Meu irmão, você vai cair junto com a bomba. Bum, caiu tudo. Já era. Então é melhor a gente não cortar caminho, uma vida por inteiro. E Moisés está passando por isso. Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente. Terminamos o culto na semana passada assim. O poder de Deus. No capítulo, agora Deus está vindo trabalhar com ele. Chega no capítulo 4, Deus chama ele. E ele dá a primeira desculpa. Qual é a desculpa? Eles não vão acreditar em mim. A primeira desculpa, a desculpa da insegurança. Moisés enfrenta a desculpa da insegurança. Olha o que diz o texto. Mas eles não vão acreditar em mim, nem atenderão a minha voz. Ele dá uma desculpa, a desculpa da insegurança. Depois de tudo que viveu, de ser criado no palácio, de aprender tudo quem Deus era, de saber o que Deus já tinha feito, ele viu a sarça pegar fogo, ele viu tudo acontecer, e a primeira coisa que ele coloca, a desculpa da insegurança. A desculpa da insegurança reflete a gente.
Quantas vezes a gente é inseguro e coloca desculpas. Ah, não, eu não vou conseguir. Não, isso aqui não é para mim. Ah, não quero processo. Ah, não. Por isso que essa geração é especialista em começar tudo e não terminar nada. Porque quando chega na hora de enfrentar os processos e crer naquilo que começou, não, é melhor parar, não quero enfrentar, não, vai dar muito problema, não quero problema, eu quero facilidade. Então Moisés, ele coloca a primeira desculpa e ele fica colocando, olhando a aparência. Quem sou eu? O que eu posso? Samuel também viveu isso. Quando ele foi na casa de Jessé para escolher Davi, ele olhava, o que ele viu? Ele viu alguém aparente, alto, grande. Ele falou, é esse. Deus disse para ele, não olhe a aparência. Não olhe aquilo que você está vendo, olhe aquilo que eu estou falando, não é ele. Porque ele é confundido com a aparência, ele é confundido com aquilo que ele está vendo. E ele fala assim, volta para o seu pai e fala assim, não tem mais nenhum. Ah, tem um pequenininho lá, sem aparência, cuida das ovelhas, e não sei o quê. Era Davi. Quando Davi entra, Deus fala, é esse. Mas Deus tem 13 maior que tudo. E agora você vai chamar esse? É esse. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Pessoas que estão disponíveis, pessoas que estão abertas a sair da insegurança. E aí a gente entra, Paulo vai dizer aos Coríntios, Deus pega as coisas loucas, as pessoas insignificantes, as pessoas pequenas, para confundir as grandes e para dizer, tudo é pela glória de Deus. Tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus, não sou eu, é Ele. Então, ou seja, ele pega aquilo que é insignificante e coloca no lugar daquilo que é grandioso, para dizer assim, ó, é Deus fazendo. E outra, você que se acha inteligente, você que se acha bom, fica envergonhado aí, porque sou eu, não é você. Então a gente vai aprendendo que Deus vai se movendo de uma forma extraordinária. Então a primeira desculpa que a gente tem que parar de dar é, eu não consigo. Você consegue. A primeira desculpa que você tem que parar de dizer assim, eu não consigo. Você consegue. Para de limitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Para de limitar aquilo que Deus quer fazer através de você. Você consegue. Quando Caleb vai conquistar a terra, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, eu tenho o mesmo vigor da época que o Senhor prometeu, me dar a terra que me prometeu. Ele tinha mais de 70 anos, ele falou, eu quero a minha terra, me dá. Não importa a idade, não importa o tempo, Deus quer derramar sobre a sua vida. Não dê mais desculpas. Deixa de ser inseguro, se torna uma pessoa segura e haja por fé. Deus está te chamando para agir com fé. Vira para alguém lá e diz assim, ó, Deus está te chamando para agir com fé. Para agir com fé, meu irmão. É fé. É fé. Tem que ter fé. Às vezes a gente limita o que Deus está fazendo. Qual é a segunda desculpa? Espera um pouquinho. Pessoas desconfiam. Olha lá o que ele diz. Imagina Deus falando, versículo 8. Acontecerá que não acreditarão em ti, nem aceitarão o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal e ainda não acreditarão. Depois desses sinais, nem entenderão, não atenderão a tua voz. Pegará da água do rio e derramará sobre terra seca. E a água tirará, o rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Olha aqui que Moisés está dizendo, olha o que Deus está dizendo para Moisés. Você vai falar a primeira, você vai falar a segunda, você vai falar a terceira. Quem já assistiu a novelinha ou já leu as 10 pragas, não, Deus vai endurecer o coração de Faraó. O que Deus estava treinando em Moisés? A persistência. Quando a gente corta o processo, o que a gente perde? A persistência. Por que muita gente está correndo maratona? Por que muita gente está se desafiando a correr 20K? Porque ele está treinando a persistência. Depois dos 20, meus irmãos, é só fé. Porque o pé já foi, as pernas já foi, o suor já arrancou tudo, o sódio do seu corpo. É só fé, irmão. E só gente doida. Eu tenho desconfiança de quem acorda às 4h30 para treinar. Essa pessoa não é normal, não. Se você acorda, é verdade. Eu falava pro meu amigo, ele me chamou para treinar às 4h30 da manhã. Eu falei, não é normal. Eu falei, 4h30, mas vamos você 5h30. 4h30 é loucura, mas não, é o único horário que tem, mas vai. Quando a gente estudava, eu lembro disso, vai lembrar, quem nunca passou por isso? O seu professor falava o que para você? Mas eu não tenho tempo, o que você faz de madrugada? Quando você quer, você vai. Quando você quer, você faz sacrifício.
Então a gente precisa aprender a parar de dar desculpas. A segunda desculpa que Moisés dá, a desculpa da incapacidade. Olha a desculpa dele, versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: ó Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falasse ao seu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele era gago. Ele era gago. Como eu vou falar para esse povo? Eles não vão acreditar. Ele era gago. E qual é essa desculpa? É a desculpa de dizer quem eu sou. Moisés levanta barreiras, eu não sei falar. A insegurança transforma agora em defeito. Eu começo a me auto-defraudar, dizendo: eu não posso, eu sou gago, eu tenho problema, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus te criou, Ele não te criou com problema, Ele te criou a imagem e semelhança dEle. E a gente coloca problema em tudo. A insegurança, e diz: eu não sou capaz, deixa eu melhorar. Gente, essa frase para mim denuncia quem é o centro da sua vida. Eu não estou pronto. Deixa eu me preparar. Não, agora não. É a mesma coisa, eu estou chegando para Deus. Deus, agora eu não estou pronto. Então eu vou me preparar, eu vou me acertar e depois eu vou. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, espera um pouquinho. Você precisa de mim. Eu sou bom. Meu irmão, você não entendeu nada. Isso mostra o narcisismo dentro de nós. Não é você que tem que estar pronto. Não é você que, se você está pronto, você não precisa de Deus, você precisa de você mesmo. Então você vai se perder em você mesmo. Deus não capacita pessoas capacitadas. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus chama pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis, Deus capacita. É assim que Deus faz. Então Deus se levanta de uma forma e mostrando para nós, não importa o seu defeito, não importa a sua falha, não importa quem você é, eu te chamei, eu te capacito e eu coloco a palavra na tua boca para falar. Não é sobre você, é sobre eu. Agora o problema é que a gente coloca empecilhos. Não, mas veja bem, não, veja bem. Aí você vê pessoas que não têm vocação, pessoas que não têm habilidade, virando a cidade de ponta cabeça. E a pessoa que tem vocação, a pessoa que tem capacidade, a pessoa que tem talento, a pessoa que tem oratória, sentada, não fazendo nada e não gerando nada, e vivendo em si mesmo, e ainda continua vazio, porque o único lugar de preencher é quando a gente decide entregar. Então, ou seja, Moisés mostra que ele está colocando desculpas. É um sutil orgulho espiritual. Não, Senhor. Veja bem, não é para mim. Eu lembro um dia, eu estava no altar. Gente, eu comecei a trabalhar. Deus começou a me prosperar muito. Eu trabalhava demais, ganhava muito dinheiro. Eu não estou falando aqui de pouco, não, estou falando de bom. Chegou o tempo de eu não querer mais servir na igreja. Já aconteceu isso comigo, eu estou falando de experiência e causa. Chegou um momento que eu não tinha vontade. Pergunta para minha esposa: as pessoas faziam os eventos, eu não ia servir, porque não era eu que fazia. Minha esposa falou assim: você não pode querer servir só quando você cria as coisas. Vá aprender. E eu comecei a ir participar, mas a motivação minha era correr atrás do meu sucesso. E eu lembro um dia eu sentado no altar, pastor Alex ungiu, a Pati Cury, Lucas Madruga, da Nazareno Central, ou outros pastores, pastor Estevão, Evandro. E eu sentado ali, quando terminou o culto, as lágrimas desciam no meu rosto. Ele falou assim para mim: o que você achou do culto? Eu falei: maravilhoso, mas eu estou envergonhado. Eu falei: por que você está envergonhado? Eu falei: porque eu estou cuidando de mim e abri mão de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero te pedir perdão. Ele começou a chorar e falou: se todos tivessem a mesma reação. E naquele dia em diante, eu rompi a barreira de correr atrás das minhas coisas e comecei a correr atrás das coisas de Deus. E o vazio que implicava dentro de mim começou a ser preenchido e nunca mais olhei para trás. Agora, o que eu quero dizer para você é que não adianta, o vazio continua. E sabe que a raiz disso é a incredulidade, porque a gente é incrédulo. A gente só quer que Deus faça o que a gente quer, mas a gente não está disponível a viver o mover de Deus. E Deus, Ele é especialista em fazer algo que a gente não gosta. Sabe o que é? Matar o seu sonho. E dar um novo sonho. Só que a gente quer do nosso jeito. Não existe, você vai correr. Você vai cansar.
e você vai ter que voltar. Você pode ir para qualquer lugar, Deus vai te encontrar. Não adianta você pular a etapa, Deus vai falar, volta. Com Deus não se brinca. Então Deus mostra para nós desse jeito. E olha a resposta de Deus para Moisés, versículo 11. O Senhor lhe respondeu, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então vai agora, eu estarei em tua boca e te ensinarei o que deve falar. Olha o que Deus está falando. Quem que faz o surdo? Quem que faz o mudo? Quem que coloca as palavras na sua boca? Sou eu. Deus está dizendo para ele, até para você falar, sou eu que coloco as palavras na sua boca. Então vai e fala o que eu te pedi. Então a segunda desculpa é a desculpa das impossibilidades. Eu sou gago, eu não sei falar. Gente, eu já tive lugares que eu jamais imaginei que estaria. Semana que vem eu vou estar numa reunião de 600 pastores nos Estados Unidos, das maiores igrejas do mundo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo lá, eu não sei falar inglês. O Tiago vai me matar ao ouvir isso, falar assim, está aqui, você não aprende. Porque não dá tempo e tem que se dedicar. Gente, ensinar um adulto a aprender inglês é difícil. Tem que ter dedicação. E eu não tenho tempo. Então, agora, eu tenho que investir isso nos meus filhos. Agora, eu vou para uma reunião que vai ser totalmente em inglês, com 600 pastores das maiores igrejas do mundo. O que eu estou fazendo lá? Meus irmãos, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Uma coisa eu sei, eu estou lá. E eu dou risada, sorrio, eu vou comprar um fone lá que traduz, eu vou dar meu jeito, mas eu vou me comunicar. Eu não quero nem saber. Deus abriu a porta, eu vou entrar e vou ficar olhando para minhas impossibilidades, vou nada. Agora, por quê? Porque a porta que Deus abre, Ele está falando para você entrar, não é para você fechar. Ele não está preocupado com a sua impossibilidade. Ele quer que você se sinta incapaz. E a frase do Dr. Elias Dantas para mim é ela. Mira uma coisa tão grande, mas tão grande, que quando dá certo você tem a plena consciência que não foi você que fez. Para saber que foi Deus que fez. Então a gente não quer experimentar o extraordinário, porque a gente não quer perder o controle. A gente quer controlar as coisas. A gente quer controlar tudo, controlar as pessoas, controlar o que as pessoas fazem. Você já viu pessoas... Eu tenho desconfianças. Relacionamentos revelam muita coisa. Todo mundo gosta de andar com gente igual para baixo. Mas ninguém gosta de andar com gente maior que a gente. Eu vejo gente que quando está num lugar que as pessoas são menores, ama um ambiente. Quando é um ambiente igual, fica mais calado. Mas como está num ambiente de gente maior... Ah não, esse ambiente não é para mim não. Por quê? Porque não é essa pessoa que se sente, ela vai ter que submeter a quem é grande. O problema, quando Jesus fala para o centurião, eu nunca vi tamanha fé. Porque ele fala assim, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Quando ele fala para o exército, para o soldado, o centurião, ele fala assim, eu sei o que é honra. Deus fala para ele assim, eu nunca vi tamanha fé. Por que ele está falando isso? Porque um centurião romano, ele tinha um exército de 100. Só que ele tinha os abaixos, ele tinha vários, ele tinha o chefe da legião. Então ele sabia honrar os menores, ele sabia honrar os seus pares, e ele sabia honrar os seus líderes. Todo mundo é bom aqui para baixo, mas quando a conversa muda, porque aí você tem que submeter, e ninguém quer submeter. Eu lembro uma vez que o meu pastor, eu recém-casado, meu sonho no acampamento de jovens, todo jovem tem esse sonho, é quando está solteiro, casar. E quando casar, dormir no acampamento, no alojamento dos casados. Quarto pessoal, não é aquele quartão de gente, casei. Aí eu tinha um amigo, a Leia e o Denilson, e a Leia era filha do seu Wildo Matos. E tinha um chalé lá no acampamento, tinha um quarto para mim. Eu falei, eu quero a chave. Peguei a chave. Falei para ele assim, agora eu vou dormir no quarto. Amor, peguei um quarto para nós, tudo certinho. Cheguei no acampamento à tarde, o pastor olhou para mim e falou assim, quem te deu autorização para pegar a chave? Eu falei, não, pastor, eu falei com ele, mas quem te deu autorização? Você não confia em mim? Eu falei, confio. Ele falou, então tá bom. Então hoje você não vai dormir nesses quartos, não, você vai dormir lá. Aí eu olhei para ele com uma raiva. Ele falou assim, é para você aprender, não quebrar hierarquias. A gente quebra princípios e acha que Deus vai ficar quieto. A gente quebra e acha que não vai acontecer nada. Meus irmãos, a gente tem que aprender a submeter à vontade de Deus.
E as pessoas que colocam, que são líderes na nossa vida, é para a gente aprender a submeter. A gente não gosta de submeter. E a gente não gosta de abaixar. A gente gosta de se exaltar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus pega os orgulhosos e abate. Mas Deus pega aqueles que são humildes e levanta. Deus não resiste um coração contrito e quebrantado, mas Deus resiste os soberbos. O princípio da queda é a soberba. O Império Romano caiu na soberba. O Império Medo-Persa caiu na soberba. Todos os grandes impérios caíram na soberba. Por quê? Acham que não tem que submeter. Aquilo que era no começo não faz mais. Vai dando brecha e o diabo vem e derruba tudo. Então a gente precisa aprender a submissão de Deus. A andar no governo de Deus. E andar com Deus significa abrir mão do controle das coisas. E Moisés ouve isso de Deus. Agora Moisés já apela. Terceira desculpa. Ele, porém, diz: ó Senhor, versículo 13: peço-te que envie outro em meu lugar. Eu não quero ir. Olha que frase forte. Ó Senhor, peço que envie outro. Eu não quero ir. Você acha? Eu parei para orar sobre esse texto. E fiz uma pergunta para o texto. É uma frase dura, é ou não é? Não é uma frase pesada? Eu não quero ir. Mas será que é verdade essa frase? O que está por trás dessa frase? E eu lendo o texto, explodiu na minha cara esse texto, eu comecei a chorar. Chega no momento crítico do diálogo. Depois de expressar insegurança, a limitação, agora ele simplesmente não quer ir. Mas sabe o que está por detrás disso? Medo. Um trauma. Um medo. Sabe qual é? Há 40 anos atrás, Moisés se levantou para defender um hebreu. E ele matou um egípcio. Sabe o que o hebreu falou para ele? Por acaso você é um de nós? E ele fugiu. Sabe quanto tempo já fazia isso? 40 anos. Agora, Deus está chamando ele para voltar. E voltar significa vencer o medo, vencer o trauma, encarar o que fugiu. Sabe por que muita gente tem medo de avançar? Porque para avançar vai ter que vencer o trauma. Para avançar vai ter que se reconciliar. Para avançar vai ter que encarar o problema de verdade. Mas a gente anda errante, fugindo, sem vencer os nossos traumas. E aí o que acontece? O medo vem, a insegurança vem. A gente quer romper com o passado, mas só se rompe com o passado encarando o passado. Só se rompe com o passado quando você vence aquela barreira e você resolve o problema. O problema é que a gente vai andando e construindo a nossa vida e o passado vai ficando para trás. Mas uma hora esse passado volta. Uma hora esse passado vem na sua cara e você tem que tratar ele, você tem que resolver ele. E se você não tratar ele, se você não resolver ele, você vai continuar dando desculpa. Porque no fim, a desculpa é o medo de encarar a realidade daquilo que foi. E no fim o medo é isso, o medo é o medo de encarar a verdade, o medo de encarar a realidade. Eu estou com um problema, eu tive um problema, agora eu vou ter que vencer os meus traumas. Deus se revela, agora Moisés tem que voltar para o Egito. Eu não quero voltar para lá, Senhor, porque eu vou voltar para lá, vão lembrar que eu matei. Os hebreus não vão me aceitar. Eu fui rejeitado naquele lugar e agora as pessoas não vão querer me ouvir. Ou seja, eu tenho que encarar isso. Se eu não encarar isso, eu não vou sobrepor o futuro. E muita gente não quer encarar os traumas e vencer os traumas, mas não consegue avançar. Eu faço discipulado de casamento. Todo casamento que eu faço, eu não aceito fazer casamento se não for por um processo meu de discipulado. Pode ter classe de noivo, pode ter fazer o que for. Se eu não atender, eu não faço. Eu belo um dia, falando com uma mulher. Ela falou para mim assim: faz 20 anos que eu não falo com meu pai. Eu falei: é mesmo? Que bacana. Vou casar, que bênção. Só faço seu casamento sem pedir perdão para o seu pai. De jeito nenhum. Eu falei: então não faço. A menina, guarda, trabalhava na penitenciária, uma mulher forte, robusta, bruta.
tratando com presidiária. Ela se escondia naquele lugar. Ela falou, pastor, eu falei, não faço. Mas pastor, não faço. Essa irmã voltou. Foi atrás do pai, encontrou o pai, teve um tratamento mais ou menos. Voltou, ela falou assim, pastor, eu e a minha irmã. Eu chorando no banheiro, minha irmã gritando comigo, as duas estéreis gritando. Não conseguiu falar com o pai direito, mas o couro comeu lá. Alguma coisa aconteceu. A irmã chorava, a outra estéreo, as duas começaram a brigar. Eu falei, já começou alguma coisa. Encontraram o pai, tiveram um relacionamento, mas não conseguiram pedir perdão. Aí passou um tempo, caminhando no discipulado. Ela falou, pastor, está tudo certo a cerimônia. Quem vai entrar comigo é minha mãe. Eu falei, é mesmo? Por que a sua mãe vai entrar? Não, porque meu pai não vai para o casamento, eu não vou convidar ele. Eu falei assim, não faço. Quem tem que entrar é o seu pai. O casamento tem um protocolo. O casamento é um culto a Deus. Por que o noivo entra primeiro? Tem casamento que todo mundo entra e depois o noivo entra. Uma vergonha quem faz isso. Porque o casamento é um culto. Quem entra primeiro é o noivo. Ele está convidando todo mundo. Ele tem que receber todo mundo. Então ele entra, recebe todo mundo. Aí entra os padrinhos, entra os convidados e por fim entra a noiva. É um culto. É uma celebração de adoração ao Senhor. Eu falei, não, quem entra é o pai. Quem vai entrar é o seu pai. Ela falou, não vai. Eu falei, não faço. Mas pastor, você é muito bravo. Não é que eu sou bravo, eu sou correto. Você vai falar com o seu pai. Pegou o telefone, ligou para o pai. Aí eu falou assim, pai, eu estou te convidando para o meu casamento. E papapá, você pode entrar comigo. O pai morava na roça, comprou um celular e falou para ela, minha filha, faz 20 anos que eu quero te pedir perdão. Mas o tempo passou e eu não perdi perdão. Eu quero te pedir perdão. Eu errei com você. É lógico que eu aceito esse presente que eu não mereço. Essa menina entrou no meu gabinete, ela chorava, ela gritava de alegria. O semblante dela não era sisudo, já era alegre. Aí o pai dela ligou, o pai dela vendeu uma propriedade, pagou o casamento dela. E no dia do casamento, o pai dela ficou doente e não pôde ir no casamento. E ela entrou com a mãe. Mas ela não encurtou o processo. Eu falei para ela, se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Se você casar sem fazer isso, quando você for para o seu casamento, você vai cobrar do seu marido um pai e não um marido. Se você não curar os seus passados, você vai colocar nas relações futuras as pessoas que elas não são. E aí quando tem um problema que parece com aquele problema do passado, você vai duplicar o problema e você vai cobrar da pessoa aquilo que ela não é. Você vai cobrar do seu marido um pai que ele não é. O seu marido é seu marido, não é o seu pai. Então as pessoas não resolvem o passado e vêm trazendo para o futuro. E trata as pessoas de acordo com o passado. Porque não resolveu o passado. Então se a gente não resolver o passado, a gente nunca vai ser feliz no futuro. Então a gente tem que tratar. Eu passei por isso porque eu tive que cuidar do meu pai no momento mais difícil da nossa vida. Minha esposa acompanha, minha mãe é a mesma coisa. Meu pai foi embora de casa novo. Minha mulher tinha acabado de perder um bebê. Meu pai engravidou uma mulher de 18 anos de idade, um bebê. A gente tinha que comprar fralda para o meu pai no momento mais difícil financeiro e ajudava meu pai. Mas a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra e tudo se vai bem. Como que eu vou falar de honra se eu não honro o meu pai? E hoje eu sou pai do meu pai. E ele pediu perdão para todos os meus irmãos e restaurou o relacionamento com todo mundo. Está livre. Se ele morrer hoje, eu não vou ter peso na minha consciência. Agora você vai no sepultamento, quando as pessoas não tratam o passado, chega no sepultamento, grita, chora. O morto não ouve. É a hora de pedir perdão, é agora. Resolver o problema é agora. Porque se morrer, você vai carregar essa amargura para o resto da vida. E você vai viver com a síndrome do passado. Moisés tinha a síndrome do passado. Por isso que ele estava com medo. Não é porque ele não queria, porque ele não queria vencer os traumas dele. Então, uma lição aqui para você: vença os seus traumas. Não coloque nas pessoas novas expectativas do passado. Não cobre das pessoas agora o sofrimento do passado. Seja livre para viver. Para de colocar peso nas pessoas. Para de colocar sua felicidade nas pessoas. A felicidade está em Cristo. Eu falo para minha esposa, eu nunca vou preencher ela plenamente. Quem vai preencher ela plenamente é Deus. Eu sou marido, eu preencho ela como marido. Mas eu não posso preencher ela profissionalmente. Eu não posso preencher ela como mulher. Eu posso preencher ela como um homem de Deus para abençoar a vida dela. Mas quem vai preencher ela totalmente é Deus. Não sou eu. Eu sou o esposo dela. Cumpro um papel. O resto é Deus. E a gente não entende isso. Aí a gente cobra do outro. E você vai ver que é um tempo de cobrança, só cobrança, só cobrança. E a pessoa não entende que quem pode preencher é Deus. Deus, Deus e Deus. Então Deus tira da mão de Moisés
as desculpas. Olha o que diz o versículo 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Arão é um levita, não é o teu irmão? Eu sei que ele fala bem, ele também virá ao teu encontro, vendo-se, e alegrará o coração. Tu lhe fará e lhe porará a palavra na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vós ensinarás o que deve fazer. Ele falará ao povo em teu lugar, assim ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levanta essa vara na tua mão, realiza os sinais com ela. O que Deus fala para ele? Acabou, desculpa, já que você não quer falar, seja Deus na vida de Arão, o Arão fala bem, agora fala, acabou as desculpas. Quantas vezes a gente fala: Deus, se o Senhor mudar essa estação, eu vou fazer. Deus já mudou a estação várias vezes e você não fez. Deus já mudou várias vezes e você não fez. É a desculpa que a gente conta para nós mesmos. Quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel sobre o muito. Quem não obedece a Deus nas pequenas coisas, Deus nunca vai colocar em lugares altos, porque Deus vai falar assim: você não é digno de mim, então eu não posso confiar em você. Eu não vou entregar, porque se você não for fiel nas pequenas coisas, eu nunca vou colocar você nas grandes coisas, porque você não é confiável para mim. É assim que Deus diz. E sabe o que é interessante? Quando Deus ele chama, ele capacita. Toda desculpa apresentada diante de Deus, Deus resolve. E Deus chama a impossibilidade para a possibilidade. E Deus está nos chamando nessa manhã para vencer os traumas do passado. Toda desculpa, todo vazio, toda dor é um trauma disfarçado de impossibilidade. Moisés não tinha impossibilidades. Moisés não queria encarar o passado e falar a verdade. Deus, mas eu vou voltar lá, eu fui fracassado. Mas Deus fala assim: dupla honra para aquele que me obedecer. E a gente pula lá para o capítulo 34. Moisés venceu as desculpas. Moisés venceu os traumas. Moisés agora está guiando o povo. Olha que coisa linda. Ele venceu o passado, ele venceu os traumas. Mas olha interessante, capítulo 34, versículo 29. Quando desceu do monte Sinai, trazendo na mão as tábuas dos testemunhos, assim quando desceu do monte, Moisés não sabia, a pele do seu rosto resplandecia por Deus ter falado com ele. Como estava o rosto de Moisés depois que ele desceu do monte? Com o rosto brilhando com a glória de Deus. Moisés é conhecido por falar face a face com Deus. Quando fala face a face, não é ninguém viu Deus, mas é de perto. O rosto de Moisés agora brilhava com a glória de Deus. Ele teve que esconder o rosto para que ninguém ficasse cego, porque ele resplandecia a glória de Deus. Meus irmãos, hoje Deus está me dizendo assim: se você romper com os traumas do passado, se você romper com as desculpas do passado, se você romper com as limitações do passado e entrar no centro da vontade de Deus, uma promessa é garantida: o seu rosto vai brilhar com a glória de Deus. O seu rosto vai brilhar com a grandeza de Deus. O poder de Deus vai se manifestar. E sabe o que vai acontecer? Alegria plena, felicidade plena, contentamento pleno. Não importa se o copo está cheio ou está vazio, não importa se ele está transbordando. Se ele está transbordando, você está louvando. Se está meio copo, você está louvando. Se está sem nada, você continua louvando. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifestou. Todo vazio é a ausência da glória de Deus. E Deus está nos chamando hoje para vencer as desculpas, vencer as limitações. Eu falava ontem para o pessoal dos voluntários, mudou a estação. Nós estamos para um outro nível agora de liderança. E se você vê qualquer pessoa servindo aqui, dá um abraço nele, porque eles têm se dedicado. E nós oramos aqui 9 horas da manhã, das 9 às 9h30, consagrando o culto. Mas estamos orando todos os dias, 6 horas da manhã. Se você entrar no meu Instagram, está lá 6 horas da manhã, todo dia. Porque nós precisamos buscar a glória de Deus. Por que buscar a glória de Deus?
Porque é na glória de Deus que preenche o vazio, é na glória de Deus que a gente transborda de alegria. E é nessa glória que a gente vive. É nessa glória que a gente faz família, é nessa glória que a gente cuida das pessoas, é nessa glória que a gente se realiza em tudo que a gente faz. Porque quem vai primeiro é a glória de Deus. Quer acabar com o vazio da alma? Pare de dar desculpa. Vença os traumas. Quer acabar com o vazio? Você fica lá em casa, dorme, mas continua vazio. Assiste Netflix o dia inteiro, no fim de semana, e continua vazio. E levanta domingo de manhã, domingo à noite. Quando acaba o fantástico, você fala assim: droga, amanhã começa segunda-feira. Sabe por quê? Porque o vazio continua lá. Você pode ir para qualquer lugar preencher, o vazio nunca vai preencher. Porque o vazio é momentâneo. Agora, quando a glória de Deus vem, é eterna. O rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Mas ele não cortou o caminho. Ele teve que vencer o processo da rejeição, do passado. E onde foi um lugar de humilhação, Deus deu dupla honra. No lugar da rejeição, Deus levantou ele para conduzir um povo. Deus está dizendo para você nessa manhã: no lugar da sua humilhação, Deus vai te levantar e vai te dar dupla honra.